Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Psicodoc Talks, o podcast onde você descobre o que está moldando o futuro da psicologia. Antes da gente começar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para você não perder nenhuma das nossas conversas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre aquilo que todo mundo já ouviu uma vez na vida. Trabalhar com o que ama é o caminho para a felicidade. Será? Mas o que ninguém conta sobre isso é que lutar, às vezes, por um sonho profissional pode ser muito pesado. E na psicologia, essa transição entre ser estudante e se tornar profissional pode ser uma montanha russa de emoções. Medo de errar, cobrança, insegurança e aquela pergunta que não sai da cabeça. Será que eu tô dando conta? Hoje, nós recebemos duas psicólogas que vivem e estudam esse tema de perto para entender o que tá por trás da ansiedade e do estresse de quem tá começando na psicologia clínica. E como a gente pode ajudar esses psicólogos a realmente encontrarem a satisfação na carreira profissional. Eu vou conversar com a Laura Bernardo Guimarães Sintra, que é psicóloga, especialista em psicopatologia e pós-graduanda em TCC. Também é membro da ABPBE, além de fundadora do Me Fala Podcast. Junto da gente, estamos com a Luana Pereira, que é psicóloga clínica, especialista em psicopatologia e pós-graduanda em DBT e ACT, fundadora do espaço Luminar. As duas são sócias na Mentaliza Psicologia, onde ajudam psicólogos recém-formados a atuar conforme a prática baseada em evidências. Queridas, para começar o nosso encontro de hoje, o que mais assustou vocês nessa transição da graduação para a prática clínica, para a vida real ali, já com o CRP na mão? Primeiro, agradecer vocês pelo convite. Imagina. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E eu acho que pra mim e pra Luana, pras duas, o que mais assustou, assim, ela vai falar um pouco da experiência dela, mas eu acho que antes a gente tinha algo determinado pra gente na faculdade, né? Então, segunda-feira você tem prova, terça-feira você tem um trabalho pra entregar, e aí quando você formou, tá com título, tirou o CRP, você tá lá na sua clínica, você tem 24 horas no seu dia. Como que você vai organizar tudo? Será que você vai pegar pacientes em todos os horários? Quais horários você vai pegar, quais não? Se o paciente está chegando ou não, então a gente acha que vai pegar o CRP e o paciente vai aparecer. E não é bem assim, né? Sim. Então, aparece eu vou colocar agora de manhã, vou colocar agora à noite, e a gente fica, né? Essa gestão do tempo, eu acho que foi o que mais me assustou, assim. Agradecer primeiro o convite, né? Fiquei muito feliz, mas eu acho que é mais ou menos isso que a Laura trouxe. Acho que a palavra, assim, que me vem em mente quando a gente fala de peso é responsabilidade. Assumir que, de repente, a gente virou um adulto e que a gente vai gerir o nosso tempo, né? Que a gente vai organizar, igual a Laura falou, e até onde a gente tem limite naquilo ali. A gente vai pegar paciente 10 horas da noite, é minha responsabilidade aquilo ali, né? A gente vai assumir aquilo. Então, eu acho que uma grande palavra, igual a Laura falou, eu acho que é responsabilidade. Eu acho que foi um dos maiores pesos, assim, que foi sair dessa parte e ter o CRP na mão. Sim. E pra você? Vixe, todas. Acho que aquela questão de tudo é novo e... Acho que pra mim o desafiador, até o que a gente vem falando um pouco nos outros episódios, era ter um pouquinho mais de autocompaixão, precisa realmente ter responsabilidade, fazer o melhor pelo paciente, mas o limite disso, entender que eu tô fazendo talvez o melhor, que eu tô me preocupando, que eu tô pegando essas horas e tentando gerir como alguém que tá iniciando. Então acho que esse processo que é aquele negócio, fazer uma coisa a primeira vez, tudo é novo. Eu lembro que o CFP saiu bem ali na pandemia, março, e eu demorei um pouco para contar para minha família que o meu CRP tinha saído, porque isso significaria que eu já poderia trabalhar. Mas eu não me sentia assim, sabe? Pronta, meu Deus, o que eu vou falar com o paciente na primeira sessão? Ele vai ser um paciente igual da clínica escola? Não. E uma coisa que me ajudou muito naquela época foi ter começado a especialização por conta da pandemia, as coisas saíram um pouco do eixo ali, que me ajudou a ter as primeiras sessões mais estruturadas ali. E ter, assim, essa estruturação me ajudou muito a me sentir mais segura e conseguir dar esse primeiro passo, sabe? Eu acho que faz muito sentido, porque igual o Alan falou, né, é algo novo, então a gente fica tipo assim, será que eu tenho esse poder de chegar e pagar? Sim. Como que o paciente vai depositar aquilo em mim, a saúde mental dele em mim? Então eu acho que é um pouco disso que você falou, né, é algo novo, e a gente toda vez, né, a gente ensina diariamente para os nossos pacientes, quando a gente vai encarar algo novo, tem ansiedade, não é porque somos psicólogos que não vamos ter medo. Então eu acho que, igual você falou, uma coisa também ter mais estruturado,
né? Uma coisa que a gente tem mais o que seguir, como olhar para aquilo, acho que foi uma coisa boa também. Não, e é engraçado que a gente tem que ser tudo, né? A gente sai de estudante para contador, para financeiro, para secretária, para tudo. Sim. Nossa, gente, é um caos, né? Porque na graduação, e eu acho que isso tá mudando, né? Inclusive, esse ano a gente foi fazer uma palestra numa universidade que tá tentando implementar essa visão mais atual mesmo das necessidades do estudante de psicologia sobre tecnologia, sobre redes sociais, etc., que a gente vai falar aqui também. Mas o quanto a gente não aprende nada sobre o que é ser adulto também, né? Com certeza. A gente chega na universidade adolescentes. Eu cheguei um pouquinho mais velho. Então você não tem desculpa. Me formei com 27. Mas ainda assim, né? Sim. O exemplo que quando você estava falando, eu cheguei para um amigo meu e falei assim, cara, parece que eu nunca atendi ninguém. Parece que o primeiro atendimento fora da graduação é tipo assim, zerou o drive, tô começando do zero. Mas é esse fator, igual a Luana comentou, da ansiedade de algo novo, né? A gente fica pensando, nossa, será que tá certo isso? Que agora é um mesmo de renda? Não, com certeza. A minha paciente chegou pra falar assim, né? Ai, mas eu não quero pegar a responsabilidade de adulta. Eu quase que eu falei pra ela, eu também não. Mas a gente tem que encarar, tem que pegar essa responsabilidade. Então, mas é muito gostoso depois também. Sim. Eu acho que a gente tá passando um pouco do medo aqui, mas quando a gente pega, a gente vê que a responsabilidade é nossa e que a gente consegue, isso também é um prazer depois. Eu acho que é saber aproveitar o processo também, né, de aprendizado. Porque, assim, a gente tá acostumado a pensar, lá na frente, quando eu tiver minha agenda cheia, quando eu tiver ganhando não sei o quanto, né, naquele dia. E aí, se eu não parar pra aproveitar o processo de estar aprendendo também, de estar em constante aprendizado, eu também não vou, Vai ser sofrido, né? Não tem jeito. Não vou encontrar essa felicidade que você disse no começo, né? Exato. Vocês sentem que existe, assim, uma pressão pra parecer confiante, produtivo, bem-sucedido? E se sim, da onde vocês acham que vem essa pressão? Bom, eu tava até pensando sobre isso hoje, né? Mas eu acho que, assim, a sociedade cobra muito, né? Eu vou investir numa pessoa que ela tem cara de ser confiante, né? Posta bons vídeos nas redes sociais, não tem medo de falar daquilo. Então, acaba que acho que é uma pressão meio de todo mundo, assim, de generalizada. Isso, generalizada de você estar já confiante, né? De estar pronta. Porque a hora que você abre o Instagram, você vai lá um vídeo de 30 segundos de uma pessoa que tá falando ali da melhor forma, você ouve podcasts de psicólogos que também estão falando, né? Super confiantes. Mas a gente não sabe o que tá atrás, né? Há 5 minutos atrás a gente tava aqui, com medo de estar aqui. Mas aí a gente tá aqui com uma pose de confiante. Então eu acho que tem essa pressão, assim. Eu acho que é multifatorial, né? Eu acho que vem muito daquela questão de ver outras pessoas, todo mundo da mesma turma, formando juntos. E, né, vem aquela pressão da própria faculdade, de quem vão ser os profissionais que vão sair dali. Eu acho que vem muito da família também, né? Assim, não que toda família cobre, mas é uma expectativa que as pessoas colocam sobre você, né? Agora você é um psicólogo, até, assim, a gente estava falando disso agora mesmo, eu e a Luana, que a gente forma, a gente deixa de ser por um tempo, até a gente entender que a gente também, eu continuo sendo a Laura, além da psicóloga. Por muito tempo eu fiquei nesse primeiro ano, assim, como a psicóloga, então as pessoas me veem como a psicóloga, então eu acho que vem uma cobrança de todo mundo, né? Dos amigos, das pessoas próximas, da família, da faculdade, eu acho que das redes sociais mesmo. Todo mundo te vê como psicóloga agora, como eu vou me portar? Eu lembro a primeira vez que eu respondi a profissão como psicóloga, sabe? Não estudante ou qualquer outra coisa. E, nossa, depois que eu falei, assim, veio um peso, sabe? Assim, nossa, será que eu tô pronta pra ocupar esse lugar? Uma estranheza, né? É porque acho que o que eu percebo, assim, é quando que chega? O que acontece? Onde que esse botão, ou alguém chega e avisa pra gente, chegou? Se tivesse, ia ser tão simples, não ia? Exato. E a gente, às vezes, não ter essas métricas, esse lugar de chegada, ou, daqui é o ponto que você vai partir, a gente fica criando ideias, né? E acho que, igual o que a Laura falou, como existem vários lugares, vários ambientes, então depende, pode vir de todos os lugares fora, mas também acho que pode vir de dentro da gente, daquilo que a gente criou. Então, realmente pensar sobre isso, acho que quem tá ouvindo também vai pensar um pouco, calma aí, de onde que tá vindo?
e também o que a gente pode fazer depois disso, né? Com certeza. Eu acho Exato. que a autocobrança é uma questão muito presente, não só nos psicólogos, mas na maioria das pessoas, né? Nunca é o suficiente. A gente acaba tentando fazer tudo e pegar o mundo, abraçar o mundo, e muitas vezes se cobra por uma perfeição que não existe, né? Eu me cobro pra ser o melhor psicólogo do mundo e eu acabei de pegar meu CRP, Aham. né? Não, com certeza. A gente se cobra de ser ali, né? De conseguir responder todas as queixas, de conseguir pegar todas as demandas que o paciente vai trazer, sem falar, né? Falar assim, não, às vezes eu não sei alguma coisa. E tá tudo bem, às vezes, a gente não saber alguma coisa pro nosso paciente. Às vezes até no modo mais assim, né? Mais filosófico, até pra gente poder falar pro seu paciente. Tipo Pra assim, gente aprender, né? eu também tenho que aprender isso aí. É boa demanda. A gente precisa aprender ainda. Que bom que, né? Não necessariamente a gente precise passar por isso. Espero que ninguém precise falar isso pro paciente, assim. Mas eu acho que também não ter esse medo, sabe? Assim, dessa autocobrança de ter que saber tudo. Você acabou Sim. de sair da faculdade e muitas das coisas eu divido isso muito com as meninas. Porque com o processo da clínica, né, que eu abri lá em Uberlândia, fui pegando, assim, fui conhecendo, entrando em contato com várias psicólogas que já estavam no mercado há muito tempo e traziam exatamente essa queixa, né? Ah, mas eu não me sinto pronta. Eu terminei a faculdade, tô aqui há 1 ano esperando, porque eu ainda não me sinto pronta pra ser. E quando que a gente vai estar, né? Eu sempre jogo isso pra ela. Eu falo assim, mas a gente ganha conhecimento com a prática. A gente conhece, né? A gente vai descobrindo como que a gente quer ser durante os nossos atendimentos, como que a gente quer se portar, quais demandas a gente quer pegar, quais são os nossos limites na prática. Então, se a gente esperar estar pronto antes de começar a fazer, esse pronto nunca vai chegar. Ninguém aprende a andar de bicicleta olhando alguém andar de Não. bicicleta, né? Você pode até Andando mesmo. perceber qual que é o movimento, né? E tudo. Exato. Mas é andando, é caindo, né? Uhum. Eu lembro que um pensamento que eu não sei como eu cheguei nesse insight, eu não me lembro, mas que me ajudou muito, assim, nessa época de começar, era assumir, né? Partir desse lugar da aceitação radical, de que eu não sabia tudo, mas reconhecer que eu, ainda que não soubesse tudo, estava 100% disposta a aprender tudo que eu pudesse, na maior velocidade possível, a partir da demanda que o meu primeiro paciente me trouxesse. Então, chegar a essa conclusão me fez, assim, abrir os braços pro mundo, sabe? Eu vou me divulgar como profissional, eu não sei bem por onde começar, e quem vai definir isso vai ser o meu primeiro paciente. A demanda que ele trouxer vai ser a demanda que eu vou estudar. E aí é que o negócio começou a fluir, assim. Mas antes de chegar nesse insight, sofri. Eu ia falar justamente que eu acho que você clareou a ideia, assim, de algo que eu sempre tive na minha cabeça, sabe? Porque eu acho que o medo, ele vai, igual a gente estava conversando antes, né? Algo novo, a gente vai sentir medo. Não só a gente, como todo mundo ao ir fazer alguma coisa nova. Mas se você criar esse hábito, né? De agir, de construir algo independente desse medo, eu acho que isso fortalece muito a gente. Porque a gente vai aprendendo a ter a autonomia de conseguir falar... Não, igual você falou, aceitação, saber que eu não sei de nada, e a partir disso é que eu vou começar. Eu achei muito legal que vocês trouxeram isso, porque eu tenho uma metáfora que eu uso muito com os meus pacientes na clínica, falando sobre o medo, porque, assim, a gente muitas vezes deixa o medo dominar, né, e paralisa. A metáfora da montanha, da roda gigante, que tá todo mundo na fila da roda gigante, lá embaixo, a gente tá na fila para subir na roda gigante. E aí muitas pessoas na fila desistem da roda gigante por medo. Né? Então, eu não vou subir, eu tô com muito medo, vou ficar aqui embaixo mesmo, vou ver as pessoas lá subindo. E aí, as pessoas que decidiram subir, viram a vista e foi a coisa mais linda e amaram a vista. Só que as pessoas que desistiram no meio do caminho não conseguiram. Não vão ter o privilégio dessa vista, Não. né? Exato. Eu acho que faz muito sentido, assim, igual a gente tava falando antes, né? Eu acho que na hora que você chega lá em cima e você vê aquilo, né? Independente da responsabilidade, do medo, do que tiver... A gente fala assim, nossa, como isso é bom. Como eu consegui enfrentar meu medo e estar aqui construindo isso. Dá pra ir com medo, né? Dá pra coexistir o medo e você começar na clínica e você ser um bom profissional naquela etapa. Acho que, assim, uma das coisas de quem vai ver, ouvir, que pode deixar anotado é que, sim, você vai sentir. E isso vai poder coexistir com a sua capacidade e com o melhor que a gente está buscando fazer pelos pacientes, com o nosso trabalho. Exato. Eu vou pedir para vocês se exporem aqui agora. Para. Quais eram as crenças disfuncionais que vocês tinham
sobre esse processo de começar, de transicionar da universidade para a carreira. E quais foram os pensamentos alternativos, as crenças ali, né, funcionais que vocês corrigiram ali, transformaram as disfuncionais em funcionais? Eu acho que isso é um processo, né? Eu acho que é constante. Mas o principal que eu vejo, assim, é de não se sentir bom o suficiente. Como você acabou de sair, você não, como a gente estava falando, a gente não sabe muito bem o que fazer. A gente pensa que não é bom o suficiente como as outras pessoas que já estão no mercado. Por que a pessoa vai confiar em mim, sendo que eu acabei de formar, eu não tenho experiência alguma? E trabalhando isso, né? Será que é isso mesmo? O que é ser bom o suficiente? Ser bom o suficiente é ter anos de experiência? Muitas vezes não. Pode ser até que sejam ótimos profissionais, mas isso não quer dizer que você não seja bom o suficiente, porque tem outras pessoas que estão há mais tempo. Essas pessoas também já passaram por essa fase, né? Eu acho que vem muito disso, assim, pelo menos a minha experiência foi isso, assim, nossa. Essa do porquê que as pessoas vão confiar em mim, sendo que eu saí da faculdade. Como que você respondeu esse ponto dessa... Eu acho que é ir com medo mesmo. Ok. Pra mim foi assim, não sabia muito bem se as pessoas iam confiar, porque vai aparecendo ou não, e tentando dar o meu máximo, enfrentando meus medos e buscando recursos para isso, né, pesquisando assim, indo atrás de tentar melhorar para Perfeito. quebrar essas crenças. Eu acho que só assim. E com certeza, 100% das pessoas não vão confiar nem no Armback ali. Eu ia trazer justamente isso. Eu acho que um bom pensamento alternativo para ajudar essa é que realmente, de fato, não é todo mundo que vai gostar da sua personalidade, do jeito que você vai falar, da técnica que você vai trazer. Exatamente. E tá tudo bem. Porque a gente não tá aqui, psicólogos, não estamos aqui para agradar e pegar todas as demandas e ser bons em todas as demandas e para todo tipo de pessoa, né? Então, eu acho que eu acho que eu pensava muito... essa também era uma crença disfuncional que eu tinha, mas, assim, eu acho que eu quebrei muito com esse pensamento, assim... De fato, eu não vou ser boa para todo mundo. E para as pessoas que eu vou ser boa, eu me prometo, né? Eu me determino a ser muito boa. Então, para aquelas que gostarem, eu vou ser muito boa. Então, Exato. se outros não gostarem, não é ignorância, assim. Mas eu acho que tá tudo bem se os outros não gostarem do meu estilo, sabe? Tem outras pessoas que vão gostar. E as suas crenças, seu Alan? Acho que um ponto disso que me ajudou é entender que às vezes a gente é o profissional mais acessível para o nosso paciente. Às vezes a gente se compara com os que ele nem vai acessar. Ele nem conhece. Não sabe. Talvez nunca chegue. Às vezes a única terapia que ele vai se comprometer é aquela que a gente está fazendo e já está muito legal. Por quê? Porque quando a gente tem essa questão do interesse, do vínculo, foi algumas coisas que até me fez decidir pela TCC, pela corrente de PBE, que é essa solicitação do feedback. Essa mescla do... Eu ouço, eu foco numa relação terapêutica, mas também eu tô disposto a ser um profissional melhor. Eu gosto sempre, no final da sessão, de perguntar qual que é o feedback positivo e negativo, e tem gente que não gosta de feedback negativo. Eu até brinco, né? Eu falo assim, ó, eu preciso que você me ajude a ser um profissional melhor. Então, por favor, o que talvez eu falei de um jeito que não ficou confortável, conduzir, às vezes, uma questão que a gente precisaria trabalhar, por exemplo, chegar nessas crenças, né, que a gente tem até quanto profissional sobre o nosso trabalho, para entender que às vezes a gente está trabalhando com algo fora de uma realidade porque a gente está sendo bom profissional. E quem está há 20 anos está sendo bom profissional. E com quem certeza tá na eles graduação continuam pedindo feedback, os que estão lá há 20 anos. Com certeza. Até porque é uma relação, né? O Nutus, você trouxe um ponto muito bom, porque... né, um dos pontos, né, do nosso trabalho é se adaptar ali, né? É se adaptar àquela relação. Então, como você falou, eu acho que o feedback ajuda muito mesmo. E muitos ficam realmente muito incomodados, assim, de falar alguma coisa de errado, assim. Né? Ai, vou ofender minha psicóloga. Luana, não vai me querer me atender depois. Sim. Eu sinto também, tanto da minha experiência pessoal, quanto atendendo psicólogos nesse início de carreira, que existe uma fantasia sobre os aspectos controláveis desse processo de um paciente se interessar pelo seu trabalho. E às vezes, gente, é muito sério isso. O paciente teve uma melhor amiga na infância que era branca de cabelo preto e por isso ele vai olhar para minha imagem e falar: acho que me sinto confortável com essa psicóloga.
Entendem? Eu tô trazendo esse exemplo muito específico e fictício, mas o que eu tô querendo dizer é, nem sempre a gente vai controlar o motivo pelo qual as pessoas se... Nem sempre não, nunca a gente vai controlar o motivo pelo qual as pessoas escolhem e se comportam, né? Então, quanto mais tempo você se dedica a parecer impecável, parecer perfeito, transmitir essa e essa mensagem por conta do branding ou da autoridade, e você tá no início da carreira... Só faça aquilo que você se sente confortável, na melhor qualidade que você puder. E é isso. É o que a gente sempre fala, né? A gente traz para os pacientes, mas serve pra gente. Exato. O que a gente consegue controlar são nossas ações, nossos conhecimentos que a gente vai atrás, busca, né? Nossas atitudes, nem sempre nossos pensamentos, mas a gente tenta. Exato. E o que a gente não consegue controlar, as situações, os outros. E aí, quando a gente não consegue controlar, a gente tem que, de fato, aceitar isso, né? A gente não pode apagar a amiga de infância da história do paciente pra ele se conectar com a gente. Você me trouxe uma memória muito boa, porque a gente fica aqui postando vídeos, né, tentando falar muito bem ali, e um paciente chegou pra mim esse tempo atrás, né, eu gostei muito de tal vídeo seu, porque eu gostei muito do seu sotaque. Aí eu falei, tipo, nossa, eu tava falando uma coisa tão legal, tipo, adorei, óbvio ali e tal, a gente brincou sobre isso, mas tava falando uma reflexão tão legal, ele gostou só da forma que eu tava falando. Eu acho que é igual você falou, né? Exato. Às vezes a gente vai acessar um paciente, alguém vai se identificar com você por qualquer coisa que seja, não necessariamente é sobre o quão bem você fala, o quão boa a reflexão que você trouxe, o quão boa a técnica que você trouxe pra ele. Muitas das vezes é só um detalhezinho ali, igual você falou, alguma memória. Como que foi pra vocês, assim, esse processo de construir a autoridade? E aí eu acho que a gente trouxe aqui também essa coisa de não tem como você ser autoridade se você não errou várias vezes, né? Eu acho que esse é um processo natural para você acertar com mais frequência, você errar muito antes de começar a acertar com mais frequência. Mas isso é algo que vai acontecendo ao longo da nossa carreira, porque a gente vai aprendendo mais, mas a gente também pode ir fazendo isso de forma mais intencional à medida que seja o nosso objetivo. Nem todo psicólogo deveria sonhar em ser um psicólogo reconhecido, porque você pode ter muito sucesso na sua profissão nunca tendo vindo num podcast ou nunca tendo comprado um jato, sei lá. Né? Como que é esse processo de construção de autoridade para vocês? Como vocês veem essa necessidade? Eu acho que a gente, igual você trouxe, né? Hoje em dia a gente tá passando um processo muito legal na psicologia, que é essa exaltação ali dos psicólogos, né? Porque antigamente a gente não tinha isso. A gente ainda saiu da faculdade, eu acho, dos profissionais, com os psicólogos falando, você precisa atender muitos pacientes, dar aula na faculdade, fazer muitas coisas, e a internet tem trago essa outra visão pra gente, né? Eu acho que todo esse movimento da PBE e tal tem trago, só que também tá indo pra um extremo muito grande, porque na hora que você sai, você já vê pessoas ali, né? Fechei minha agenda em 3 meses, né? Completei, estou milionária, estou fazendo tudo com 3 meses, 4 meses. Então, eu acho que essa pressão aumenta e a gente vai se comparando mais. Eu acho que uma crença disfuncional também que eu pensei, né, é justamente isso, né? A gente determinar primeiro eu quero chegar no sucesso, mas o que é esse sucesso pra você? Porque às vezes a pessoa tá lá falando que ela fechou a agenda com 3 meses, mas pra ela era 10 pacientes, 10 meses. Pra você é 30. Pra você são outras perspectivas. Então a gente tem que parar pra pensar, né? Se adaptar, acho que é o seu caso, onde eu quero chegar, o que faz sentido pra mim, pra minha rotina, pro meu momento de agora. Eu e a Laura, a gente foi seguindo coisas diferentes. Ela foi pra um lado, assim, as duas na clínica e as duas com objetivos diferentes. E aí, estamos aqui, felizes. Então, eu acho que não tem só um caminho. Eu acho que a gente determinar qual é o nosso caminho, mesmo que a gente se inspire nas redes sociais, mesmo que a gente queira chegar no jato, a gente queira chegar nas coisas, mas como que você vai chegar lá? Acho que pra cada um é diferente. E eu acho que um ponto importante, trazendo o que a Luana falou de ser o importante pra você, é o que é a autoridade pra você, né? Quais são suas referências de autoridade também? Será que eu tô me aproximando ou me distanciando dessa... O que eu posso fazer para me aproximar dessa autoridade que eu considero uma autoridade? Porque, assim, eu acho que varia muito, né? Igual tem a identificação do paciente com a gente, né? Eu me identifiquei muito com ela por causa do cabelo e tudo. Eu acho que a gente também tem que pegar as referências que a gente tem como profissionais, que a gente se inspira, que a gente tá, né, buscando. E vendo o que eu, né...
o que é a autoridade? Como que ele chegou até lá? O que eu posso fazer? O que eu quero fazer, eu não quero fazer? Acho que é uma construção mesmo. Acho que é igual a gente vê aquele meme, não sei se foi o canal dos Berrecas que postou esses dias, aquela muralha com um monte de tijolinho, assim, e só um pequenininho, assim, colocando um tijolinho lá. Eu acho que é um processo. Exato. E colocando seu tijolinho lá. E enxergando como um processo, né? Eu lembrei de uma outra, que é uma percepção, né? Uma distorção cognitiva. Eu tinha a sensação que tudo que eu via no Instagram, todo mundo via também. E, cara, o feed do seu paciente não é o seu. O seu paciente não segue tantos psicólogos como você segue, né? Acho que esse era um ponto que eu não queria deixar de falar. Você ia comentar? E acho que é o que a gente costuma falar com os pacientes e também, né, ter aquela ideia, meu objetivo vir pra terapia é ser feliz. Tipo, legal. Acho que se perguntar a todo mundo que tá aqui agora, provavelmente 100%, se não muito próximo. Que às vezes é muito abstrato, né? Então, autoridade é o quê? É ter 10 mil? 20 mil seguidores? Não. É você cobrar X e o paciente pagar? É você ter um empreendimento ou não? É você ser uma pessoa que faz parte de grupos com outros profissionais? Isso é autoridade? É você dar uma aula? Ser professor? Um livro, né? Artigo. Exato. Então, a gente cai nessa questão que é individual, mas que é importante a gente entender até pra gente entender o quão realista a gente pode ser, do autoridade, do ser feliz, seja lá o que você quer chamar. E eu acho que uma coisa que faz, né, como construir o seu caminho, então. Eu Sim. acho que uma coisa que me ajudou muito é não ter medo também de perguntar, como você chegou aí? Porque aí eu vejo o processo, porque ele vai me falar, né? Não, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer isso. Aí eu vejo, não, então faz sentido, eu também quero fazer isso. Eu acho que eu quero ajustar isso. É nesse movimento que a gente vai construindo o nosso caminho. Acho que uma coisa que sempre me ajudou é nunca ter medo de perguntar, tipo, como que você chegou aí? O que você fez? Né? Como que você começou? Eu nunca tive medo de trocar ideias com profissionais que não... Às vezes a gente se limita muito aos profissionais de psicologia. Mas eu acho que, no geral, né, para nutricionistas, médicos, psiquiatras, outros profissionais que você gostaria de trabalhar, como que você chegou? O que você fez? Quais são as ideias? Né? Eu acho que esse é um movimento bem legal para você ir construindo o seu caminho, porque você também não vai tirar da sua cabeça, né? Então, acho que assim, você ir perguntando, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, porque até não vira só pelo onde você quer chegar, mas como você quer chegar. Não, e outra, ser compassivo com você também quando você errar. Sim. Porque você pode ter 30, 40 anos de experiência, você vai errar em alguns momentos, talvez vários, como que você vai lidar com isso, né? Então, a autoridade, o cara que você se inspira muito, também já errou. E entender quando você errar também, porque é muito difícil, a gente se cobra muito, que a gente já falou um pouco da cobrança, mas a gente não entende muitas vezes que nós somos seres humanos também. Que a gente erra e que nem sempre a gente precisa ser o tempo todo. Assim, a gente tenta ser o máximo empático que a gente consegue, mas a gente não é o tempo todo que a gente vai estar feliz, não é o tempo todo que a gente vai estar disposto a ouvir, só no nosso momento como psicólogos, mas eu sou um ser humano também. Sim. Né? E eu fazer coisas pessoais, ou cuidar de mim, ou ser Laura também, não quer dizer que eu não sou uma boa profissional ou que eu não possa ser uma autoridade. Eu acho que é entender isso também. Aí volta naquele exemplo do medo, dá para as duas coisas existir. A gente ser autoridade, mas ter fraqueza. Com certeza. E ser autoridade, mas às vezes não saber tudo. Exato. Com certeza. Ainda bem que a gente pode ser várias coisas, né? Sim. Ainda bem que o mundo não é feito de 8 a 80. Quando eu penso numa autoridade, e aí no sentido da pessoa mesmo assim, alguém que eu admiro, eu não consigo pensar em ninguém que não leve a sério assim o descanso, a autocompaixão, que não se permita ser vulnerável também, né? Como vocês acham que o autocuidado, ele pode ser praticado de forma realista por alguém que está nesse início da jornada da carreira de psicólogo clínico, né? Em que a gente já assumiu, hein, gente? Aceitação radical. Não sabemos tudo, nem com 1 ano de profissão, nem com 40 anos de profissão. A gente deve, né, tá sempre se expondo a novas experiências e aprendizados, mas a gente também precisa tentar fazer isso com um certo equilíbrio, assim, para que isso seja sustentável, né? Qual que é a visão de vocês sobre? Eu acho que eu aprendi num curso esses dias que eu faço com a Fernanda, né? E ela falou justamente isso. Não faz sentido você passar para os seus pacientes se você não testou isso. Pelo menos testa aquela técnica em você. Sim. Então, acho que esse processo de testar, né, o autocuidado em você, porque é visível quando você não está se cuidando.
né? Igual você falou, assim, há muitas pessoas que chegaram no sucesso, a maioria delas priorizaram isso ou só depois, quando chegaram na exaustão, e elas levam resquícios disso, né? Então, acho que a gente assumir isso, não, vamos testar o autocuidado pra gente, o que faz sentido, o que não faz, como fazer, se permitir ser você fora daquilo, porque eu acho que voltando naquele assunto que a gente trouxe, né, a gente tem uma responsabilidade muito grande ao assumir uma clínica, né, uma prática clínica. Então, como tudo vira prioridade, eu acho que se você não se colocar como prioridade também, não é só tirar um tempo para você, mas de atenção plena durante os seus atendimentos, de fazer um respiro entre um atendimento ou outro, não ficar acumulando atendimento só porque você tem que atender ao máximo, né? Continuar com uma boa alimentação, continuar com um bom sono. Eu acho que não é só tirar um tempo para você, é se permitir ser você também. Né? Eu acho que algo muito importante é a gente não ficar focado só em resultados e reconhecimento, porque isso é momentâneo, isso é passageiro, né? É quase uma dopamina, assim, rápida, né? Eu vou receber, eu consegui vários pacientes, eu recebi o dinheiro lá, eu consegui não sei quantos seguidores, não sei quantas curtidas, é momentâneo. E aí eu acho que o principal para esse autocuidado é focar no processo, entender quais são seus valores, por que isso é importante para você? Por que estar atendendo como psicóloga clínica é importante para você? Será que é essa área mesmo que eu quero? Né? Será que é essa vida mesmo que eu quero? Ou será que eu queria uma outra coisa? É tão amplo, né? A psicologia é cada vez mais ampla, eu acho. Então, eu acho que entender isso, eu acho que isso é uma forma de autocuidado, para você aproveitar esse processo, o que a gente tem. A gente costuma falar muito, assim, para os nossos pacientes, né? Não pensarem só no resultado, né? Mas também... Não, mas eu acho que o que ajuda muito a gente igual você falou, né? Ir curtindo o processo, cada atendimento que você fez, e refletir e fazer esse feedback interno pra você também, né? O que eu achei dessa sessão aqui? Como que eu fui? O que eu acho, né? Isso faz me sentir bem? Isso é uma demanda que eu gosto de trabalhar? Isso tá me fazendo feliz no final do dia? Eu acho que sempre se perguntando sobre isso é muito bom. Acho que, conforme vocês foram falando, eu acho que, cara... Me identifico demais, principalmente por um fator que acho que é importante a gente alertar quem tá ouvindo, é assim, não confie em tudo aquilo que você vê. Os nossos sentidos, eles já são limitados. Rede social, então, serve o exemplo que eu acabei de falar, não confie 100%. Talvez confie, dê tempo para sua percepção. Tipo, você tá satisfeito com 6 pacientes? Você é satisfeito com 12 ou com 40? Você é satisfeito quando você consegue 10 mil seguidores? Você é satisfeito quando você vai lá e as pessoas te dão um feedback legal? Não sei, você vai saber melhor do que eu. Então acho que essa percepção, a gente ter esse momento de parar e entender pra Luana, pra Laura, pra mim, pra Vicky, o que é esse sucesso, esse autocuidado, esse ponto que nos dá satisfação, acho que é o termômetro que faz a gente entender por onde a gente tá caminhando, né? Porque eu acho que o que impacta muito são um dos números, a quantidade, mas Sim. o que... Quando você for parar pra pensar e refletir, você vai ver que o que impacta muito mais é a qualidade do que a quantidade. Não, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu tava vendo, inclusive, um podcast esses dias com o Novak Djokovic. A gente pensa assim, é sucesso, né? Nossa, todo mundo conhece o Novak Djokovic, um dos melhores jogadores de tênis. Eu tava vendo um podcast com ele falando exatamente dessas crenças disfuncionais, né? Porque eu nunca às vezes eu não me sinto bom o suficiente. O cara já ganhou não sei quantos Grand Slam, então... Que evidências, né? Fala, cara, você quer ver um campeonato que você disputou? Entendeu? Então, tipo assim, tentar não ficar nessa questão de resultados e reconhecimento, porque ele mesmo trouxe lá no podcast que eu fico sempre tentando buscar o limite. Porque a gente fica focado nesse resultado momentâneo. Ele comemora lá que ganhou um Grand Slam. E agora? E o próximo? Cadê meu sucesso? Próximo. Sim. Eu acho até que ele tem um privilégio, uma vantagem em relação a gente, que o trabalho dele pode ser filmado. Existe alguém contando os pontos ali do que ele tá fazendo, com certeza, né? E o nosso, né? Que é alguém vulnerável, precisando de auxílio, que se eu disser pra essa pessoa, reza 3 Ave Maria, talvez ela vai rezar e vai ficar bem, porque, né, vários vieses envolvidos. Eu acho que a falta desses marcadores comportamentais do paciente, dessas validações sobre meu comportamento enquanto psicólogo, porque ninguém vê eu sendo psicólogo, acabam influenciando muito, assim, acabam sujando a percepção dos psis sobre o trabalho que eles desempenham.
Faz totalmente sentido, igual você falou, né? Lá, se a gente pegar o exemplo dele, é algo quantificado ali, né? Ele vai ganhar os prêmios dele. E a nossa quantificação disso é muitas das vezes a melhora do paciente, que a gente não... A gente tem um certo controle, mas a gente não tem total de controle daquilo, né? Porque depende muito do quanto eu vou falar e o quanto ele vai fazer. Então, a saúde mental dele não necessariamente está só na minha mão. E Exato. a gente é dessa forma que a gente quantifica o nosso trabalho. Exato. Né? Se ele tá tendo melhora ou não, se a escala dele tá subindo ou não, se tá melhorando, se tá diminuindo. Então, a gente tenta, mas ainda é uma coisa muito subjetiva. Igual a gente tava falando antes. Às vezes eu tô medindo o meu trabalho para uma pessoa que ele não teve tanta afinidade comigo. Então, não necessariamente né, o seu trabalho ali. Às vezes é só uma questão de adaptação. Então, igual você falou, eu acho que esse é um detalhe muito importante também. E aí eu queria perguntar para vocês se a supervisão ou a própria psicoterapia do psicólogo ou outros tipos de grupo que ele possa frequentar, na visão de vocês, é uma estratégia para a gente conseguir se expor mais e receber essa validação que a gente acha que a validação que vem do paciente não vale muito, né? Assim, o que vale é a validação dos pares. O que vocês acham disso? Eu acho que é muito importante, porque eu acho que todo contato que a gente puder ter com outros profissionais que já passaram pelo que a gente passou, né? Que a gente está passando, e outros profissionais que possam auxiliar nessa condução, são formas da gente ver que a gente tem as vulnerabilidades e que as outras pessoas também têm. E que a gente não é porque a gente errou, porque a gente teve algum tipo de intervenção que não foi tão legal para aquele paciente, que a gente é ruim por isso. E saber como fazer para melhorar, né, nesse processo. Eu acho que todas as oportunidades que a gente tem de networking, de estar com outras pessoas, de estar em eventos, de estar em supervisão, na terapia pessoal, se você acha que você tem que desenvolver algumas habilidades. Acho que tudo isso é muito importante para o processo. Eu acho que quando você fez essa pergunta, né, eu lembrei de uma coisa que geralmente muita gente fala, que psicologia é muito sozinha, muito solitária, né? Porque você fica ali, as pessoas vão indo e vindo, e você tá ali sozinho, sentado na sua cadeira. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi muito abrindo a clínica é que, igual você falou, né? A supervisão é muito bom, é excelente. Temos que fazer psicoterapia individual. Mas eu acho que ter esse momento de intervisão entre as meninas lá da clínica tem sido, assim, maravilhoso. Todas que vão pra lá buscam muito isso, assim, né? Ter esses momentos. E eu sempre trabalhei com a ideia, eu quero trabalhar com clínica e quero proporcionar isso também para mais psicólogas, porque quando a gente divide experiências, a gente tira daquele negócio, assim, né, do fundo do Instagram que a gente tava falando, assim, né, de que cada um tá conseguindo, tudo, a gente vai demonstrando vulnerabilidades de todo mundo que tá começando, ou de gente que tava mais pra frente, e isso tem sido muito gostoso, e as meninas têm dado um feedback muito legal, assim, de trocar experiências, nem sempre sobre a técnica que você usou, mas a resposta no WhatsApp que um paciente deu e que você ficou tipo assim, meu Deus, como que alguém manda isso? Ou então de trocar experiências de cobrança, de como é cobrar um paciente, como que você se sente com isso. E até o desconforto que a gente sente às vezes em sessão, né? Que as pessoas não comentam muito sobre isso. Mas muitas vezes a gente tá numa sessão com um paciente e a gente não tá confortável com aquilo, alguma coisa mexe com você também. Por isso é importante às vezes compartilhar com outros profissionais ou, né, na terapia pessoal, porque nós somos seres humanos e a gente vai ser atravessado pela relação também, né? Com certeza. Ainda mais no começo, acho que eu vou reforçar isso, né? Porque no começo tudo é novo e provavelmente 20 anos de clínica tudo ainda pode ser novo em alguns aspectos, mas acho que nessa etapa eu também compartilho. Acelera processos que talvez sozinho, sem ninguém, contando com o nosso superpoder de psicólogo, seria realmente mais desafiador. Então, a gente ter esse apoio acelera, né? Até pensando naquela perspectiva. Poxa, ter um grupo de apoio ainda faz com que a gente tenha esse lugar de vulnerabilidade, de crescimento e de aprimoramento. Porque, igual eu falei, né? Como a gente estudou ouvindo que era muito solitário, a gente tem medo de dividir isso com os nossos pares, né? De trazer vulnerabilidades e tal. E até medo de crescer junto, né? Que o outro cresça junto comigo. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Não ter medo de
de dividir as coisas com as suas amigas que formaram junto com você, de como que foi responder o primeiro paciente, como que você tem feito e tem sido legal, como que tal jeito tem sido legal, trocar experiências, porque de fato a gente não cresce sozinha. A gente tem essa imagem de que o psicólogo é sozinho, mas nós não crescemos. Tanto que a gente se sente muito bem depois de um evento. Acho que a gente troca várias ideias com vários psicólogos, escuta várias coisas, não só pelo conhecimento, assim, mas pelo contato. Então, eu acho que não ter medo de crescer com os outros, sabe? E arrastar a gente com você, isso me leva muito pra frente, assim. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Ano passado, a gente tava no CBPBE, a Vicky já era formada, mas eu era estudante, Laura era estudante, Luana era estudante, e a gente tava lá. E olha como que muita coisa muda em pouco tempo, graças a esse ambiente, os eventos, né? O que eles acabam promovendo pra gente. Com certeza. E se permitir o desconforto também, né? De coisas novas, de estar em contato com pessoas novas, porque é desconfortável mesmo. E com desconforto mesmo. E dividir dicas como psicodoc, né? Porque, gente, com certeza. Isso, maravilhoso. Eu e a Laura, a gente tava falando ali agora há pouco, o quanto que isso mudou o nosso início de clínica. Porque é muitas coisas que às vezes a gente não sabia fazer, que o psicólogo ajuda a gente, assim, igual a gente falou, mandar recibo, mandar escalas, a gente ficava fazendo prontuários de 1000 formas. Ou da cobrança dá pra mandar pelo aplicativo da psicodoc pra cobrar. Gente, tá resolvido, relaxa, estudante, tá resolvido. Não, eu lembro depois que você falou da sensação de atender o primeiro paciente, depois que eu anotei tudo lá, eu falei assim, mas onde que eu vou jogar isso aqui? Tipo, eu tenho que guardar, o que eu vou fazer? Onde que é seguro guardar, né? Eu fui atender sem nem ter pensado nisso. E aí depois me surgiu ali o psicodoc, tipo, resolveu minha vida. Agora vai lá, você faz tudo muito, muito rápido, agiliza. Eu acho que isso também faz parte do nosso autocuidado. Eu acho que o psicodoc faz muito parte do meu autocuidado. Eu acho que até não é puxa-saco. Não. Eu acho que principalmente no início, porque tem muitos modelos de documentos, até para perguntas iniciais, né? Você pode compartilhar com outras pessoas, então você pode pedir para alguém. E às vezes a gente fica perdido. Nossa, o que eu vou fazer? Como é que é a ficha de anamnese? O que eu vou fazer aqui no começo? Que escala que eu vou aplicar? E lá tem tudo, né? Então, assim, eu falei pra Luana, mudou minha vida. Tem algumas coisas lá dentro da Psicodoc que foram construídas nessa fase em que eu não tô pronta ainda pra atender, então deixa eu ir fazendo umas outras coisinhas aqui, sabe? Com então certeza. hoje eu fico feliz de vocês usarem, conseguirem se beneficiar disso. E estudantes podem usar a Psicodoc gratuitamente fazendo o envio Acho que é a declaração de matrícula. Da declaração de matrícula. Então, quem estiver assistindo e tiver interesse, pode ler o QR Code que vai estar em algum lugar aqui da tela. Indo aqui pro final já, eu queria perguntar para vocês, se vocês pudessem dar um conselho para Lu e para Laura, lá de 2020, 2021, 22, 23, quando vocês estavam ali na graduação ou prestes a se formar, muito preocupadas com o que seria do futuro de vocês. O que vocês diriam para elas? Nossa, eu diria assim, faz tudo que você fez de novo. Continua fazendo tudo que você pensou em fazer. E se arrisca mesmo, porque eu e a Luana, nós somos dessas. A gente vai com medo mesmo, mas a gente vai. Né? Então, eu acho que é realmente se arriscar e fazer aquilo que é importante para você, que vai, assim, na hora que você for colhendo isso, você vai falar, nossa, valeu a pena passar por todo esse medo e agora eu tô vendo a vista de cima. Eu acho que eu me emociono. Eu me emociono porque muito eu e a Laura, assim, né? Eu acho que igual ela falou, né? Faz isso tudo de novo que você fez, porque olhando pra gente agora aqui, sentado nessa mesa, depois de, sei lá, de menos de um ano formadas, é exatamente isso, é não ter medo de se arriscar durante o processo, sabe? Porque é tudo isso que a gente falou e se expondo ao máximo. Sai falando, você não é psicólogo ainda, mas eu tô formando em psicologia. Olha aí, sabe? Durante o processo, não tenha medo de falar quem você vai se tornar, onde você vai chegar, né? O que você vai fazer. Hoje em dia, a gente tá passando por um processo muito difícil, assim, que eu vejo acompanhando com as outras psicólogas, que são as redes sociais. Então, não tenha medo de já ir se expondo durante a faculdade, porque na hora que você formar, você já vai estar... Eu e a Laura, hoje em dia, a gente grava vídeo, assim, muito rápido, porque a gente foi pegando a manha e tal, e isso facilitou tanto pra gente agora. Então, porque querendo ou não, é o nosso trabalho também se divulgar. Então, eu acho que não tenha medo de estudar. A gente estudou todas as áreas, assim, da psicologia pra gente chegar na psicologia clínica e acreditar, sabe? Eu acho que uma coisa que eu quando eu olho pra trás, eu acho que tanto a gratidão é uma coisa assim, por cada professor que eu tive, cada matéria que eu tive, cada paciente que eu tive aqui durante esse processo diário,
mas também de acreditar que aquilo ia sempre dar certo, sabe? De algum jeito ou de outro, poderia não ser ainda do jeito que eu tava pensando que ia ser, mas o caminho ia me levar pra sentar aqui hoje, fazer aquilo. Então, acho que, igual a Laura falou, se eu tivesse olhado pra trás, era igual eu olharia e falava assim, continua se jogando, sabe? Eu acho que é muito bom. E vocês? Eu acrescentaria uma palavra nessa, eu trouxe gratidão. Eu acho que essa é uma sensação que eu também experimento, assim, né? Que eu tenho isso pra fazer. Eu não sei muito bem o que vai acontecer até lá, mas vai dar bom. Vai rolar, vai dar certo, né? Uma coisa que eu sempre falava pra Laura, amiga, o não a gente já tem. Exato. Vamos, se vier o sim. Não pensando pelo negativo, né? Porque não pensando que as coisas iam dar errado e tal. Mas que o não a gente já tinha. Vamos lá falar com o máximo de pessoas que a gente conseguir, Exato. dar a cara a tapa, sabe? Eu acho que isso é muito bom. E eu uso a palavra esperança pra descrever o que é essa sensação de eu não sei como vai ser, mas vai ser, sabe? Que é você ter essa abertura pra vida, assim, essa expectativa de que coisas boas vão acontecer, mesmo que eu não saiba exatamente o que elas são. Porque pode ser que aquilo que eu quero muito não dê certo, mas eu vou tirar disso um aprendizado que vai fazer uma outra coisa que eu ainda nem sei dar certo e que vai ser muito especial. Com certeza. Então eu só vou. Né? Acho que a esperança é uma outra palavra muito boa mesmo. Porque, igual você falou, quando a gente tá lá no início, como que a gente vai saber que é a psicologia clínica, de fato, que vai casar com o momento? A gente nem sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, quando a gente entra na faculdade. Exato. Eu entrei pensando em psicologia hospitalar. Meu sonho era um jaleco. Hoje em dia eu não dou conta de... Eu não quero chegar no jaleco. Eu pensei, no meio do processo, pensei em trocar pra psiquiatria, porque eu queria entrar. E hoje em dia eu sou tão feliz com a psicologia clínica, sendo psicólogo, que eu falo, tipo assim, meu Deus, onde que eu tava com a minha cabeça? Se eu não tivesse testado que a psicologia hospitalar não era o meu certo, eu não estaria aqui hoje feliz. Exato. Eu era muito da psicologia social e me encontrei completamente na psicologia clínica. Não esperava, assim, por isso. E você? Eu, da parte, assim, quem diria que eu faria como depois de formado, né? Claro que a parte clínica também, igual vocês falaram, mas a parte, tipo, de rede de parcerias dentro de um aplicativo para psicólogo. Que loucura, né? Cara, eu adoro conversar com os profissionais, né? Às vezes eu entro na reunião e falo, cara, o que eu tô fazendo, né? É super de encontro com a psicologia. Porque uma das coisas que eu tentava perceber, né? Então, para não ficar repetitivo na parte clínica, é assim, eu fico muito realizado de poder servir os meus colegas. Igual quando eu vou lá e ajudo os meus pacientes, servindo eles. Vendo, tá, o que eu posso ser útil aqui no seu processo? E acho que nessa parte, igual eu falo, por exemplo, do aplicativo, até que vocês comentaram super bem dele, essa parte de poder ter apresentado. Poder ter mostrado quanto de benefício tem. E com certeza começa lá desde a ideia, desde a criação de cada botão, desde quando a gente vai lá e grava um vídeo no nosso Instagram. Então acho que tudo isso é entender primeiro o quanto que eu fico realizado. E também, assim, uma das coisas que eu levei como lema, desde quando eu entrei na faculdade um pouquinho mais velhinho, né? Porque eu entrei com 21, 22, foi a questão de, cara, vai lá e faz. Tá a fim de aprender? Vai lá e aprende. Não é à toa que eu mudei de linha teórica, que eu nem gostava de TCC, lembra do grupo? Ela era minha supervisora, mediadora do grupo lá, primeiro contato mais aprofundado com o TCC. E qual que é a questão? É a capacidade de se reinventar, quantas vezes for preciso. Porque provavelmente a gente vai viver ainda isso até o último dia da vida, e tá tudo bem. E tá tudo bem mudar de rota também, né? Exato, pensando que sempre é nessa perspectiva do que a gente pode colher, talvez daqui a um ano, num papo diferente, daqui 5, 10, enfim. É realmente ter esse desejo de me encontrar e também ajudar as pessoas a se encontrarem. Eu acho que você falando, me lembrei muito de que, assim... isso me parece muito quando, por exemplo, quando os nossos pacientes chegam, tipo, eu quero fazer a escolha certa porque eu não quero perder meu tempo com aquilo, né? E aí aquele movimento da gente tentar testar na gente, né? Por que a gente tem que fazer a escolha certa aos 20 anos? Né? Por que a gente não pode passar? E mesmo que, igual você falou, mesmo que eu tivesse gastado 1, 2 anos em estágio de psicologia hospitalar para depois ir para a clínica, tudo bem, eu ia ter outros conhecimentos, outras vivências que isso pode agregar na nossa prática clínica também. Então, eu acho que não ter medo de perder tempo também, eu acho que é uma coisa muito boa para dar de conselho lá para a Luana. Exato.
Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês no nosso Psicodoc Talks. Vocês são sempre muito, muito bem-vindas, viu? Obrigada. Tenho certeza que ajudaram milhares de psis que estão começando nessa jornada da psicologia clínica. Nós que agradecemos o convite de vocês. A gente está muito feliz em estar aqui e a gente espera ter várias outras oportunidades de estarmos juntos também. Com certeza. Espero que estaremos. esse meu... eu sempre carrego comigo. Se eu tiver ajudado uma pessoa aí que estava escutando esse podcast hoje, que é recém-formada, eu já fico muito feliz. E ter essa oportunidade junto com a Laura, junto com vocês, assim, pra mim, foi muito bom. E eu agradeço o convite. Também estamos abertas, né, para mais convites. A gente vai lá no podcast de vocês. Vai, vamos. A ansiedade de quem está começando na psicologia clínica é legítima, mas ela também é um sinal de que você se importa. E talvez o segredo não esteja em eliminar o medo, mas aprender a crescer com ele. No fim, o que traz satisfação não é um consultório cheio e um feed impecável. É conseguir se conectar com um propósito que te fez fazer a escolha pela psicologia. Cuidar das pessoas, sim, mas sem esquecer do autocuidado. Se esse episódio te ajudou a respirar um pouco mais leve, curta, compartilha e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios do Psicodoc Talks, o podcast em que a gente compartilha com você aquilo que está moldando o futuro da psicologia. Até o próximo episódio!